Amém, meus queridos? Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome nessa noite de domingo, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos, meu Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito até aqui, ó Pai, e sabemos que também o Senhor irá fazer coisas maiores ainda, Pai. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo nessa noite esteja iluminando o nosso entendimento, fazendo com que nós compreendamos a Tua vontade, porque somente a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a história de uma mulher que viveu a vida toda em cima do muro, mas no final ela se decidiu. É uma mulher da Bíblia, do Antigo Testamento, e essa mulher viveu a vida toda em cima do muro. Quando eu falo que viveu a vida toda em cima do muro, logo vem aquela imagem de uma pessoa indecisa, né? Que está buscando um lado neutro. Provavelmente, muito provavelmente, você já ouviu essa história que eu vou contar aqui, ou essa parábola que eu vou contar aqui, né? De um certo homem que estava em cima do muro, e à sua esquerda estava o inferno, o diabo e seus demônios, e à sua direita estava Jesus Cristo e os seus anjos e todos os salvos. E do lado de Jesus e dos salvos e dos anjos, o povo fazia festa e gritava e fazia um cartaz e dizia: desce, vem para cá, pula para cá. E do lado do capeta não se ouvia um barulhinho sequer. Ninguém dava nem bola para o homem que estava em cima daquele muro. Muito tempo se passou e o homem ficou injuriado com aquilo, porque do lado de Deus era uma algazarra para que ele descesse e fosse para o lado dele. E do lado do capeta, um silêncio total. O homem se indignou e falou: diabo, o que está acontecendo? Do lado daqui, o povo faz campanha para eu ir para lá. O que vocês querem? O diabo então olhou para ele e falou: você já está do nosso lado, porque o muro é meu. Então a indecisão, irmãos, é tomar um partido. Todo aquele que está buscando um lado neutro já tomou uma decisão na sua vida. Todo aquele que não se decide por nada já se decidiu por alguma coisa. Então não existe lado neutro. Mas sobre a mulher que eu vou pregar, ela não está metaforicamente em cima de um muro. Ela mora literalmente em cima do muro. Abra comigo aí a sua Bíblia. Você já decifrou quem que é essa mulher? O nome dela é Raabe. E ela mora exatamente em cima das muralhas de Jericó. Abra aí comigo, por favor, Josué capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15, mas fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 2, porque nós vamos ir estudando, expondo os versículos conforme a necessidade. Diz assim o versículo 15: e ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. Essa mulher vivia literalmente, ou viveu a sua vida toda em cima do muro. E é sobre essa mulher chamada Raabe, uma prostituta, na Bíblia chamada de meretriz, mas é a mesma coisa, que eu quero falar com vocês um pouquinho nessa noite e mostrar para vocês o que Deus fez na vida dessa mulher, que tomou uma decisão e desceu do muro, e o que Deus pode fazer na sua vida. Se Ele fez na vida dela, Ele pode fazer também na sua vida. Mas para que você entenda o que aconteceu com ela, nós precisamos contextualizar um pouco. Então, meus queridos irmãos, Josué, ele estava sentado, a Bíblia diz. Só que ele não estava sentado, ele estava prostrado e chorando. Josué estava completamente desanimado. E por que Josué estava desanimado? Porque o seu amigo Moisés tinha morrido. Moisés, o grande líder, aquele que foi tirado das águas do Nilo, que cresceu como príncipe no Egito, mas que depois fugiu
para o deserto, viu Deus falando em uma sarça ardente e voltou para o Egito com uma missão de libertar o povo. E depois de um tempo e de uma sequência de 10 pragas, conseguiu sair com aquele povo que estava preso lá há 430 anos, sendo escravizado. Aquele povo que acompanhou Moisés era mais de 2 milhões de pessoas, e carregavam bagagem. E uma certa feita, este povo, meus queridos irmãos, quando pensaram que estavam livres, se depararam com o Mar Vermelho adiante, e com Faraó na sua retaguarda. Esse povo então experimentou o sobrenatural de Deus, comeu maná no deserto, bebeu água da rocha, e cruzou o Mar Vermelho a seco. Deus abriu o mar para esse povo passar. Moisés intercedeu, não foi nenhuma nem duas vezes por esse povo, para que Deus não dizimasse toda aquela geração. E agora o grande líder, Moisés, que conduziu esse povo até a entrada da terra prometida, morreu. Já não está mais ali. Nem o corpo de Moisés eles têm para velar, porque a palavra de Deus nos diz que Deus escondeu o corpo de Moisés. O diabo estava contendendo, buscando, lutando para pegar o corpo de Moisés, e Deus escondeu o corpo dele. E Moisés ficou apenas na memória, nem um túmulo, ele não estava mais ali. E Josué está então profundamente triste e chorando. Mas Deus chega para Josué e diz: Josué, agora acabou. Chora, mas chora fazendo alguma coisa. Levanta-te, e levanta-te agora. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta, Josué, porque você tem uma missão. A missão de Moisés se encerrou, mas a sua ainda não. A sua acabou de começar. Depois de receber essa ordem e de receber, meus queridos, o encorajamento de Deus, dizendo: esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu, Senhor, estou contigo em todos os caminhos em que tu andar. Josué levantou, tomou postura e saiu, reuniu os líderes do povo e disse: vocês vão entrar no arraial e vão dizer para este povo que daqui a 3 dias nós vamos cruzar o Jordão. Aquilo que nos segurou aqui durante muito tempo, daqui a 3 dias nós vamos passar, e que o povo comece a preparar mantimento, porque nós vamos atravessar o Jordão. Nessa preparação, enquanto o povo estava ali se preparando, Josué separou 2 jovens, e a Bíblia diz homens, mas depois lá no capítulo 6 ela diz jovens. Então eram 2 homens jovens, e falou para eles: olha, faz o seguinte, vão lá e espiem toda a região, mas principalmente Jericó. Porque Jericó era a cidade que estava 11 ou 12 quilômetros depois do Jordão. A cidade mais antiga e a primeira cidade que eles precisariam enfrentar. E talvez a mais fortificada. Depois do invento da pólvora, não precisou mais construir muralhas ao redor das cidades, porque era inútil. Mas antes da pólvora, meus queridos irmãos, a segurança de uma cidade estava nas suas muralhas. Para você ter uma ideia, dava para andar de carruagem em cima dos muros de Jericó. É tanto que Raabe, a prostituta, tinha uma casa construída de andares ainda por cima. Nós vamos ver no texto que no segundo andar da casa ela escondeu esses 2 espias. Ela construiu uma casa de laje, um sobrado, em cima do muro da cidade. Só para vocês terem uma noção do tamanho e da largura desse muro. Então esses 2 espias atravessaram o Jordão. A Bíblia não nos diz como eles conseguiram atravessar, mas eles atravessaram. Mesmo o Jordão estando transbordando de água, porque era a época da colheita, chovia nas cabeceiras e o Jordão transbordava de águas. É isso que fala o capítulo 3. Mas esses jovens conseguiram atravessar e chegaram então na cidade de Jericó. Esses 2 homens estrategicamente foram para a casa de Raabe, sem saber que lá era a casa de Raabe. Por que é que esses homens foram parar lá? Porque lá era um prostíbulo
A casa de Raabe era um prostíbulo. E por que é que esses dois jovens, esses dois homens hebreus, foram para este lugar? Estrategicamente para este lugar. Porque era nos prostíbulos onde circulavam todos os assuntos, porque era lá que vinham homens da região toda e inclusive da cidade, viajantes, visitantes, comerciantes e soldados. Pastor, esses homens foram procurar coisa errada. Não, até porque a prostituição era algo proibido para os hebreus, punido com pena de morte. Eu posso afirmar para vocês que esses homens estão pela primeira vez na sua vida diante de uma meretriz, diante de uma prostituta, porque até então eles estavam vagando no deserto e já fazia 40 anos que eles estavam por ali caminhando. Esses homens então vão até a casa da prostituta Raabe, que era uma espécie de bordel. Lá era um lugar, como eu falei, um lugar ideal para conseguir informações, porque todos os tipos de pessoas passavam por lá, né? Veja aí o versículo 1 do capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Deve-se enfatizar mais uma vez que a prostituição era considerado um pecado punido com a morte do povo hebreu. Então não era esses homens foram lá porque eles já tinham costume, não. Eles foram com estratégia de guerra. Eles então foram até a casa dessa mulher chamada Raabe, uma mulher cananita, que era prostituta, e usava a sua casa como uma espécie de bordel, para que os homens fossem ali e pernoitassem. Ela era uma espécie de cafetina da época. E segundo alguns teólogos historiadores, uma mulher bem-sucedida, devido à posição da casa que tinha e o tamanho da casa que possuía. Chegou ao conhecimento do rei de Jericó que na casa de Raabe estavam alguns homens estrangeiros, homens estranhos. Como é que o rei ficou sabendo? Porque muito provavelmente quando esses 2 homens israelitas estavam lá na casa de Raabe, outros homens ali também estavam. E viram então que chegou 2 jovens diferentes daquele povo. E eles então foram e alertaram o rei, dizendo: olha, muito provavelmente são 2 daquele povo que está acampado do lado de lá do rio. E o rei então imediatamente mandou soldados para averiguar o que estava acontecendo. Veja aí comigo versículo 2 e 3. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Diante dos soldados, o que é que Raabe fez, meus queridos irmãos? Diante dos soldados, Raabe tinha 2 opções: entregar os espias e ficar de bem com o seu rei, ou esconder os espias e com essa atitude renunciar os seus deuses e também o seu povo. E por incrível que pareça, Raabe decidiu pela segunda opção: renunciar o seu rei, os seus deuses e inclusive o seu povo. Com essa atitude, Raabe estava decidindo-se pelo Deus de Israel. Com essa atitude de renunciar os seus deuses, o seu povo e o seu rei, Raabe estava dizendo com as suas ações: eu quero pertencer ao Deus de Israel, eu preciso deste Deus na minha vida. Muitos vão dizer: e a mentira de Raabe, pastor? E é verdade, Raabe mentiu.
Porque quando os soldados chegaram, o texto nos diz que ela não contou que escondeu esses dois homens no segundo andar da sua casa, debaixo das palhas de linho que estavam ali bem organizadinhas. Ela não contou isso. Ela disse: olha, realmente chegaram dois homens estrangeiros, estranhos aqui, mas quando era de noite eles saíram e eu não sei, foram para o lado de lá. Eu vi que eles foram para lá, foi isso que ela falou. Enquanto isso, os homens estavam escondidos no segundo andar. É mentira ou não o que Raabe falou? É óbvio que é mentira. E não justifica. E eu também não quero aqui ser o advogado de Raabe, mas nós temos que levar em consideração que Raabe era uma cananita e que o povo dela não tinha nenhum mandamento dizendo: não levantarás falso testemunho. Ela era uma nova convertida, digamos assim. Ela ainda não tinha entendido as coisas. Nós precisamos ver, meus queridos, que na vida ou nas nossas decisões, as nossas decisões e a nossa vida, elas estão debaixo de 4 pilares. E aprenda isso, porque se você aprender essa regrinha, você vai conseguir facilitar na sua vida. Na vida, nossas decisões estão debaixo de 4 pilares. Primeiro pilar: fazer a coisa errada pelo motivo errado. Segundo pilar: fazer a coisa errada pelo motivo certo. Terceiro pilar: fazer a coisa certa pelo motivo errado. E quarto e último pilar: fazer a coisa certa pelo motivo certo. Nós devemos sempre buscar tomar decisões em cima desse último pilar: fazer a coisa certa pelo motivo certo. No caso de Raabe, ela fez a coisa errada, mentindo, mas pelo motivo certo, para livrar a vida daqueles dois homens. Imediatamente após os soldados saírem, ela foi então até onde esses dois homens, esses dois espias estavam, e declarou a sua fé ao Deus de Israel. Acompanhe comigo a leitura do versículo 9 ao 11. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o vosso povo, o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, o povo desanimou-se, e em ninguém há mais coragem alguma por causa da vossa presença, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe olhou para aqueles homens e disse: eu sei o que Deus fez, eu sei quem são vocês, e eu sei quem é o Deus de vocês, e eu quero pertencer a esse Deus. Assim como eu estou agindo com misericórdia com vocês, que vocês tenham misericórdia de mim e da minha família. Mas como é que Raabe sabia dessas coisas se na época não tinha o WhatsApp? Não tinha rede social? Como é que Raabe ficou sabendo das 10 pragas que aconteceu lá no Egito? Da morte dos primogênitos? Da abertura do Mar Vermelho? De tudo que Deus tinha feito? Como é que chegou essa notícia até Raabe? Sabe como que Raabe ficou sabendo? Porque ela era prostituta e tinha um bordel, e ela atendia homens de todos os povos, e a notícia começou a chegar através daqueles homens, mesmo sem saber, e fazendo a coisa errada, pelo motivo errado, se prostituindo. Os feitos de Deus começaram a tocar profundamente o coração de Raabe. E quando ela viu aqueles dois homens, ela teve plena convicção de que eles estavam ali acampados e de que o mesmo Deus que tinha sido com eles até aquele momento seria para que eles fossem avante. E ela disse: eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Raabe tomou uma decisão. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
Aquela mulher que viveu a vida toda em cima do muro, literalmente tomou uma decisão, e a sua fé foi demonstrada em obras, pois ela escolheu trair o seu rei e renunciar aos seus deuses. A sua atitude colocou a sua própria vida em xeque para proteger os enviados do Senhor. É por isso que Raabe é listada, inclusive, na galeria dos heróis da fé. Você sabia que Raabe está lá? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mas ela vai além. E o Novo Testamento não só faz menção para essa mulher lá na galeria dos heróis da fé, mas também Tiago, o texto que nós lemos sobre fé e obras no início do culto. Tiago usa Raabe para finalizar o seu texto, quando ele diz assim, lá no versículo 25 e 26 do capítulo 2 de Tiago: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Essa mulher, pela atitude que ela tomou, ela ganhou um espaço na galeria dos heróis da fé. Pela decisão que ela tomou, ela recebeu um espaço para ser exemplo do fechamento do sermão de Tiago sobre fé e obras. Uma mulher cananita, uma mulher que adorava outros deuses, mas não para por aí não para por aí. Deus transformou completamente a história de Raabe. Raabe, irmão, se casou com Salmão, e Salmão e Raabe tiveram um filho chamado Boaz, que casou com Ruth, e tiveram um filho chamado Jessé. E sabe quem que é filho de Jessé? O rei Davi. A história da mulher que começou como prostituta não acabou assim, porque ela tomou uma decisão. Raabe é tetravó do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Mas mais do que isso, a história da mulher que começou como prostituta termina com o nome na genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque quando nós nos decidimos por Deus, Deus muda completamente a nossa história. Deus mudou a história daquela mulher que se prostituía em cima dos muros de Jericó. E Raabe é uma das pessoas que está lá na genealogia de Jesus Cristo. Um dia ela ouviu falar do Deus de Israel e dos seus feitos, e na primeira oportunidade que ela teve, ela se decidiu por ele, dizendo: eu quero esse Deus, eu renuncio todo esse panteão de deuses, de falsos deuses. Ela começou como prostituta, mas terminou como ancestral do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo. Salomão vai dizer o seguinte, em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Meus queridos irmãos, lá no Egito, o sinal para a salvação daquele povo foi o sangue do cordeiro pintado no umbral das portas. Para Raabe, o sinal da salvação foi aquela mesma corda vermelha escarlate que ela desceu os espias pela muralha. Os espias falaram: olha, nós vamos salvar você, e todos que estiverem na sua casa serão salvos. Mas como um sinal, você precisa deixar essa corda amarrada na janela. Quem estiver aqui dentro vai ser salvo. Raabe, então, imediatamente, versículo 21, respondeu ela:
conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Imediatamente Raabe então decidiu-se pela salvação. E não só para ela, irmãos, a Bíblia diz que ela foi e trouxe seus parentes, seus pais, seus irmãos. E todo este povo foi salvo. Capítulo 6, versículo 22 e 23. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-no fora no acampamento de Israel. Louvado seja Deus! Você hoje precisa tomar uma decisão. No Egito foi pintar o umbral com o sangue do cordeiro. Para Raabe foi atar uma corda vermelha na janela. Mas nós não precisamos mais disso, porque tudo isso apontava para Cristo. E Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz para nos salvar dos nossos próprios pecados. E aí você me pergunta: o que eu devo fazer então, pastor? Porque eu quero ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Você só precisa dizer: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu careço da tua salvação. Eu preciso de ti na minha vida. E a sua história vai mudar. Assim como Deus mudou a história de uma mulher que começou como prostituta, morando em cima de um muro, e teve o seu fim sendo ancestral do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Oremos. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por falar aos nossos corações. Não permita que esta palavra caia no vazio, mas sim como uma semente, que ela caia no coração de terreno fértil. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.